Fórum Lisboa. O Parlamento da cidade entra na rádio para discutir as propostas que interessam a Lisboa. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Ora viva, cá estamos para mais um Fórum Lisboa. Discutimos políticas aprovadas para Lisboa. Hoje vamos falar de mais medidas anunciadas por Fernando Medina para Lisboa. Em novembro, a CML anunciou um apoio para as empresas que tinham perdido mais de 25% da sua faturação por causa da pandemia. Agora as empresas com faturação acima dos 500 mil euros e até 1 milhão de euros podem também ser ajudadas na capital. Medina apresentou 11 novas medidas de apoio para famílias e empresas de Lisboa. A Câmara vai dar mais 35 milhões de euros a fundo perdido para apoiar então empresas e famílias da capital. Há apoios às rendas e à quebra de atividade num total de 11 medidas. Chama-se Lisboa Protege Mais e representam um esforço adicional nesta nova fase da pandemia, disse o Presidente, aos 55 milhões de euros que tinham sido anunciados em novembro, dos quais 22 milhões eram a fundo perdido, somam-se agora 35 milhões de euros também a fundo perdido, o que faz orçar o volume global de apoio em cerca de 90 milhões de euros. Foi o que disse o Presidente da Câmara de Lisboa. Entre as medidas anunciadas há um cheque de 500 euros a cada taxista. Fernando Medina vai dar a cada um da cidade de Lisboa 500 euros a fundo perdido também, com um limite de 2 profissionais por cada táxi matriculado no município de Lisboa. Abrangidos estão os trabalhadores por conta de outrem ou que pertençam a algumas cooperativas do táxi. Diogo Moura. Bem, eu já foi praticamente tudo dito sobre aquilo que é este novo pacote de medidas, de novo tem de pouco, e que leva a uma crítica que eu fiz constantemente, que é o facto de nós andarmos sempre aos pouquinhos, a conta-gotas, a dar os apoios às empresas. Eu penso que isso não dá nem estabilidade às empresas. Ninguém decide se o seu, a título de exemplo, se o seu café, a sua mercearia é sustentável com o apoio da Câmara por 3 a 4 meses. E, portanto, eu volto àquilo que disse desde o início desta pandemia, e caso o CDS propôs desde logo no início um grande pacote de 200 milhões de euros para fazer face a esta pandemia, porque já tínhamos dados, pelo menos até ao final do ano, teríamos uma crise pandémica que ela afetaria a economia de forma muito grave, e começámos a perceber logo em setembro, com a chegada das segundas vagas, que teria impacto até ao final de 2021. E, portanto, este processo a conta-gotas de apoios, os apoios são importantes, não digo que não, mas este processo a conta-gotas não dá nem estabilidade às empresas da cidade, nem às famílias, e muito menos gera previsibilidade. Previsibilidade no sentido de perceber o que é que nós podemos fazer, nós empresários, quem é empresário, o que é que pode fazer no seu negócio, porque, como disse, o negócio não se vê a sua validade ou a sua pertinência em 2 ou 3 meses. O alargamento, por exemplo, do apoio, no caso das empresas, a trabalhadores independentes, lá está, uma proposta que o CDS já fez em abril e que a Câmara, agora passado quase um ano, vem propor. O apoio a fundo perdido com faturações até 1 milhão de euros. Também nós já propusemos em abril e a Câmara não aceitou, só agora é que aparece. A questão da inclusão das atividades turísticas. Há muito tempo percebíamos que as atividades turísticas iam sofrer imenso por falta de apoios, era o principal setor. E é um setor frágil e, portanto, os apoios chegam apenas agora. E depois, temos também aqui um outro problema que tem sido posto em cima da mesa, que tem a ver com a sede fiscal, a sede social das empresas estarem em Lisboa. Esse é um problema que já foi levantado pelas entidades representantes do setor da restauração e dos comerciantes da cidade, nomeadamente a UACS e a Aresp, que é o facto de muitos comerciantes, nomeadamente aqueles que já têm algumas décadas o negócio, tenham, na altura, feito, legalizado o seu negócio com a sede social na sua casa, que muitas vezes não é em Lisboa. E este é um problema de décadas. E neste momento, esta proposta que a Câmara volta a trazer, sabendo que existe este problema há meses, levantado pelas estruturas representativas deste setor, não é resolvido à mesma. Quando é facilmente comprovável que estas empresas estão há décadas na cidade de Lisboa. A questão das entregas ao domicílio para o comércio local e a parceria... Mas se calhar esse é um dos critérios, não? É um dos critérios, sim. Eu acho que ele tem que ser avaliado caso a caso, porque nós temos negócios que estão há décadas em Lisboa e que, obviamente, que a sede fiscal social nunca foi mudada. Isto é um bocadinho a história, desculpem-me aqui a comparação, mas que eu falava na semana passada sobre as eleições presidenciais. Portanto, um idoso vive num lar, mas não está recenseado no lar, não pode votar antecipadamente. É um bocado ridículo, mas enfim, é o que é. Portanto, eu acho que aqui o que interessa é dar respostas execuíveis às empresas e não estar preocupado com alguma burocracia que é necessária, mas que há determinados processos que é preciso perceber a sua complexidade e dar a volta, obviamente, as coisas estão devidamente formalizadas. Mas a questão das entregas ao domicílio, que eu falei aqui muitas vezes quando falámos nestes pacotes de apoio. A Câmara lançou uma plataforma em maio, exatamente para divulgar aquilo que era a transição digital até de muitos comerciantes da cidade,
mas que nunca promoveu. Aliás, na última proposta que fez de pacote de apoio no final de novembro e início de dezembro, dizia que agora ia gastar 250 mil euros para promover. Portanto, perdeu o tempo todo, desde maio até dezembro, sem divulgar aquela plataforma. E a verdade é que a cidade, portanto, os clientes, os consumidores, nem sequer conhecem que existe esta plataforma, onde estão, de resto, inscritos todos aqueles comerciantes que têm entregas ao domicílio. E, portanto, um programa que até já existe desde maio, agora vem com esta reformulação na parceria com o CTT. Espero bem que funcione, é bom para as empresas, é bom para o consumidor, gera mais proximidade e mais possibilidade de forma segura aceder a bens, nomeadamente de primeira necessidade. Agora, isto leva um bocadinho à conversa da semana passada sobre o ataque de Fernando Medina aos Ubers e aos Globos e este tipo de plataformas. Nós, na semana passada, na Assembleia Municipal, apresentámos uma proposta para contornar algo que nós sabíamos que Fernando Medina não ia fazer, que era criar uma plataforma pública concorrente à privada. Não faz qualquer sentido. E acho que Fernando Medina deve ter percebido, se calhar, numa conversa com a Economia, deve ter percebido que isso não fazia muito sentido. Enfim, e ele próprio é economista. E, portanto, o que nós apresentámos na semana passada e que foi aprovado, mas que diz que a Câmara vai implementar, mas foi aprovado pelo voto do Partido Socialista, é que a Câmara, dentro destes apoios à economia, cria uma linha de apoio a fundo perdido para todos aqueles comerciantes que começaram a ter e não tinham despesas com serviços de entrega e distribuição. Temos imensos talhos, peixarias, mercearias que estão a fazê-lo. E, portanto, a Câmara poder cobrir esses novos gastos, esse novo encargo com estes serviços de distribuição. Enfim, a proposta foi aprovada. Sabemos sempre que uma recomendação vale o que vale. A Câmara pode executá-la ou não, mas eu gostaria, porque acho que é importante, não tem a ver com quem é o autor da proposta, mas parece-me extremamente importante para uma ajuda aos nossos comerciantes, porque é um encargo suplementar com a pandemia e era também uma ajuda suplementar excepcional que a Câmara podia dar. A questão das rendas, obviamente, está condicionada às rendas convencionadas e acessíveis, mas é melhor do que aquilo que há para os bairros sociais, que é uma moratória. Nós sabemos que muitas famílias dos bairros sociais tiveram um decréscimo abrupto dos seus rendimentos e provavelmente pagar com moratórias as rendas atrasadas já vai ser uma dificuldade. E, portanto, em certa parte, eu penso que a opção agora por uma redução, mesmo só para estas rendas, é mais benéfica e ajuda mais as famílias em concreto do que propriamente uma moratória. Antonieta, eu não sei se temos uma segunda ronda. Acho que não vamos ter uma segunda ronda. Eu queria perguntar-vos, em relação ao que o António Proa referiu, de monitorizar estes gastos e de ver como, quando e de que forma é que o dinheiro vai parar às empresas e às pessoas, a Assembleia Municipal de Lisboa não pode propor isso à Câmara de forma execuível, digamos, fazendo, não? Antonieta, se calhar estou para terminar e comento já para depois passar aos colegas de painel. Apenas dizer o seguinte, eu acho que falta aqui uma proposta que pesa muito na fatura da água, que é a Câmara isentar ou pelo menos reduzir substancialmente as tarifas de água, de saneamento e de resíduos sólidos urbanos. Nós hoje em dia, se olharmos para a nossa fatura da EPAL, seja uma empresa, seja uma família, mais de 50% são estas taxas pagas ou ao Estado, recursos hídricos e outros, impostos, mas estas tarifas que são da Câmara. E a Câmara podia isentar ou reduzir quer às famílias, quer às empresas. Sobre a avaliação, nós falámos dessa questão na reunião de Câmara, quando foi discutido esta proposta de pacotes. Eu acho que tem que haver uma avaliação, porque nós não podemos nunca, para já, sou crítico de andarmos em conta-gotas nestas medidas. E depois, nós, para podermos avaliar uma nova fase de apoios, temos que perceber exatamente o que é que aconteceu com a anterior. E nós não temos dados. Eu acho que estamos a fazer política e a fazer um papel de apoio às empresas sem haver métricas porque nos possamos guiar, é muito difícil. Eu gostava de saber, por exemplo... Mas não há dados estatísticos dos outros apoios? Não há dados. Quanto é que já seguiu? O que é que falta? Os dados não são fornecidos. Não há, porque a Câmara vai dizendo valores, não é? Mas a mim interessa-me outra coisa, Antonieta. Eu sou um empresário, sou um pequeno comerciante. Eu entrego hoje um pedido à Câmara. Eu gostava de saber se esse pedido, sendo diretamente dado a fundo perdido, se ele é dado em 15 dias, se é dado num mês, se é dado 2, se é em 3. Muito bem. Neste momento a Câmara está a fazer, e para terminar, a Câmara está a fazer uma alteração ao prazo de entrega dos apoios. Isso indicia, logo à partida, que a Câmara demorou meses a pagar a algumas pessoas. Muito bem, o programa repete terça-feira às 11 da noite. Temos um podcast em Mixcloud Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito obrigada, até para a semana.